Olá alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e nesse bloco vamos tratar do tema da exceção de contrato não cumprido. A exceção de contrato não cumprido é um meio de defesa que consiste na possibilidade de o credor, vítima de inadimplemento, reter sua própria prestação. E qual o fundamento dessa exceção? O inadimplemento de obrigação possibilita ao credor não somente o uso dos mecanismos de extinção do contrato. Nos casos em que persiste o seu interesse em receber a prestação, é possível somente suspender os efeitos do negócio, o que evita temporariamente a ruptura definitiva do vínculo. Assim, a parte deixa de atender sua própria prestação, de cumprir a obrigação que lhe incumbia, até que esteja assegurado do adimplemento da obrigação recíproca imposta à outra parte. Os contratos bilaterais ou sinalagmáticos geram obrigações para ambos os contratantes, envolvendo prestações recíprocas. Desse modo, se uma delas não é cumprida, deixa de existir causa para o cumprimento da outra. Por isso, nenhuma das partes, sem ter cumprido o que lhes cabe, pode exigir que a outra parte o faça. Em síntese, a parte devedora não pode exigir da contraparte o cumprimento de uma obrigação enquanto estiver inadimplente. Conforme o artigo 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Temos aí a chamada exceção do contrato não cumprido. A exceção do contrato não cumprido, em caso de descumprimento total, sempre foi tida como forma de defesa. Entretanto, sendo uma cláusula resolutiva tácita para os contratos bilaterais, é possível alegá-la na petição inicial, com o objetivo de interpelar judicialmente a outra parte, visando a extinção contratual nos termos do artigo 474 do Código Civil. São requisitos da exceção de contrato não cumprido que as obrigações sejam recíprocas e simultâneas, ou seja, devem obrigar ambas as partes e apresentarem o mesmo momento de exigibilidade. Ambas as partes possuem reciprocamente direitos e obrigações derivados de um mesmo negócio jurídico. Também são requisitos que a falta cometida pelo contraente, que está exigindo a prestação do outro sem ter antes cumprido a sua, seja grave e que haja equilíbrio e proporcionalidade entre as obrigações contrapostas. Fique atento. Segundo a doutrina, a exceção de contrato não cumprido somente pode ser oposta quando a lei ou o contrato não especificar a quem primeiro cabe cumprir a obrigação. O artigo 477 do Código Civil prevê que se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes diminuição de seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação, pode a outra se recusar à prestação. A recusa pode perdurar até que a parte satisfaça a que lhe compete ou lhe dê garantia bastante de satisfazê-la. Essa disposição visa proteger quem deve pagar em primeiro lugar, estando a outra parte com o seu patrimônio abalado por fato superveniente à celebração do contrato, capaz de comprometer a sua prestação. Nessa hipótese, o ordenamento permite ao devedor aguardar o recebimento de seu crédito ou a oferta de garantia suficiente para só depois efetivar o pagamento devido. Assim, temos que o artigo 477 do Código Civil prevê uma garantia de execução da obrigação a prazo, de modo a proteger os interesses do que deve pagar em primeiro lugar, em caso de alterações da situação patrimonial do outro contratante. A lei civil não especifica a modalidade desta garantia, que pode ser real ou fidejussória. A exceção pode ser oferecida de forma parcial, professor? A resposta é positiva. Se um dos contraentes cumpriu apenas em parte ou de forma defeituosa a sua obrigação, é cabível se torna a oposição pelo outro da exceção do contrato parcialmente cumprido. Diferencia-se da exceção de contrato não cumprido, porque esta pressupõe completa e absoluta inexecução do contrato. Vale destacar também que, em razão do princípio da autonomia da vontade, se admite a validade de cláusula contratual que restrinja o direito de as partes se utilizarem do artigo 476 do Código Civil. Tal previsão é rara e deve ser evitada em relações de consumo, em razão da cominação de nulidade a toda cláusula que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.
E assim encerramos aqui a nossa breve análise acerca da exceção de contrato não cumprido. Em seu material didático disponibilizado na sua área do aluno, você encontrará um estudo mais detalhado dos temas aqui apresentados. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Persista nos seus esforços e alcance as suas metas. Bons estudos e até a nossa próxima aula.